Fala galera do MW, começando o podcast Aprendemos Juntos, o podcast do MW Futebol, e estamos aí para debater. Primeiramente, o tema de hoje é o Brasileirão 2018. Devido à briga intensa que está tendo na ponta da tabela, entre Palmeiras, Inter, São Paulo, tem mais times atrás, além dos times de baixo, o Ceará se destacando, saindo, o América do Adilson Batista, enfim, tem alguns temas para a gente conversar, mas primeiramente vou apresentar esse time galáctico que está aqui ao meu lado para debater. E primeiramente falar com o André. Fala, André, beleza? Tranquilo por aí? Fala, Caio, beleza? Tudo certo? Muito feliz de estar participando aí com vocês. Valeu. E Gera, tranquilo? Tá achando aí do Brasileirão pra gente debater? Muita briga pelo topo e nas zonas de baixamento. Vamos debater, certo? Fala, Caio, André, Júnior, Pedro, todo mundo. Vamos debater, né? Vamos falar aí desse campeonato que tá muito bom, como sempre, mesmo nivelado por baixo, mas vamos debater, vamos ver o que tem de bom para falar. É isso aí. E Juno, que analisa o Inter, um dos que estão brigando pelo título do Campeonato Brasileiro. Fala, Juno, tranquilo? Opa, galera, tranquilo. Tô achando esse brasileiro. O nível tá um pouco baixo, sim, mas eu acho que dos últimos anos, acho que é um dos melhores brasileiros que a gente tem aí, né? Com muita variação tática aí e algumas questões aí de calendário que infelizmente atrapalham, né? Mas vamos aí, vamos debater esse nosso campeonato aí. É isso aí. E por último, mas não menos importante, o caçula do grupo do MW, que analisa o São Paulo, que também tá brigando pelo título do campeonato. Fala, Pedro, tranquilo? E aí, galera, beleza? Tudo certo? Muito feliz aí de fazer parte do podcast, mais uma iniciativa do MW. E vamos debater o Brasileirão aí, que como a gente falou, ainda não é do melhor nível técnico, mas tem bastante de topo, embaixo também, e bastante coisa pra gente abordar. Me apresentar também, que na ausência do nosso chefe, tô apresentando. Então eu sou o Caio, para quem não me conhece, analiso o Real Madrid, mas também torcedor de São Paulo que sou, então tô por dentro da briga pelo título. Então vamos debater. Seguinte, o que a gente pode falar do Palmeiras, hein? Palmeiras que tava até há 2, 3 semanas atrás, estava com um treinador novo, o Felipão, Luiz Felipe Scolari, assumiu o time, e a gente não esperava muita coisa, né? Porque no meio do campeonato, com um com um estilo de jogo diferente do Roger Machado, mas depois de algumas semanas o Palmeiras subiu, foi vencendo, tá entre os líderes. É o líder, na verdade, agora, hoje, dia 2 de outubro. O que você tem a achar sobre isso, André? Caio, eu acho que a primeira coisa que a gente tem que, como você disse muito bem, quando você sai de uma mudança, de um trabalho como o do Roger Machado, e traz alguém, o Filipão, apostando na experiência dele, principalmente, no meio do campeonato, traz um susto, primeiramente. Mas a forma com que o grupo do Palmeiras correspondeu e entendeu a ideia que o Filipão passou para eles, eu acho que vem dando certo e tem tudo para quando chegar ao final do campeonato o Palmeiras estar brigando por esse título mesmo, nas últimas rodadas chegar para brigar por esse título. Eu acho que o mais importante de todo esse projeto foi a forma como o grupo entendeu isso e a consistência defensiva que o Palmeiras conseguiu. Ficou mais de, se eu não me engano, 8 jogos no começo sem levar gols. Então, ele conseguiu dar uma segurança defensiva para o Palmeiras, mudou para um estilo de jogo mais direto, apostando muito no papel do centroavante, do Daverson, né? Num jogo mais de ligação direta, de um jogo mais físico, e conseguiu trazer uma consistência para esse time do Palmeiras, que era uma coisa que cobrava muito com o Roger Machado. Era um time que não era tão regular e ele conseguiu em um pouco tempo trazer isso, não só no Brasileiro, né, como na Libertadores, e o Palmeiras vive um momento de crescimento incrível e tudo acho que passa muito, Caio, pelo sistema defensivo do time Palestra.
Exatamente, como você mencionou, o Palmeiras, se eu não me engano, ele ficou, acho que entre 8, 9 jogos sem perder e tomando poucos gols, que é muito importante. Independente de preferências, né, tem que assumir, tem que dar o braço a torcer, que é importante para um time precisando de confiança. Por mais que na época não estivesse brigando pelo título, estivesse só ali rondando e garantindo o seu lugar ali entre os primeiros 6 colocados, é importante ter a confiança. E o que você acha disso, Gera? Bom, eu acho que o André falou tudo. O Filipão trouxe uma nova cara até para o time, um cara até, não vou dizer vencedora ou algo assim, mas um time mais equilibrado. Eu acho assim, eu acho que o Roger tem ideias mais interessantes que o Filipão, querendo ou não, mas o Roger não tinha um elenco para ele, que é o mais importante. Um elenco recheado de grandes jogadores, um elenco muito bom, para mim, o melhor do Brasil, mas não funcionava. Com o Filipão funcionou, ele achou um equilíbrio, a equipe defensivamente melhorou muito, melhorou 200%, mesmo agora jogando com até muita ligação direta e tudo mais, está dando certo. E aquela coisa, como eu disse, o elenco é muito bom e tem tudo para disputar as duas competições que está indo. A Libertadores está muito bem, o Campeonato Brasileiro agora é o líder. O Palmeiras tem tudo para brigar muito, muito bem pelo título. E assim, mesmo gostando muito do time do Internacional, do time do São Paulo, eu acho que o Palmeiras é o favorito pelo elenco e pela até o DNA vencedor que o Filipão trouxe. Eu também tô achando isso, que por mais que o time, né, esteja os 3 primeiros times estejam ali trocando muito as posições, eu acho que hoje o Palmeiras ele é o principal ali protagonista na briga. E o que você acha, Júnior? Bom, eu acho que o Filipão ele teve um ganho mais na questão defensiva ali, né, de ter organizado algo que o Roger você tinha uma certa dificuldade, né? Mesmo que o Roger pareça ser mais alinhado com umas ideias mais atualizadas de futebol, o Filipão teve um ganho muito grande quando ele trocou o auxiliar técnico pelo Paulo Turra, que é um cara bem atualizado e bem, até certamente certo conectado com algumas ideias novas aí, né? E até acho que na questão de conversar com os jogadores de uma idade diferente da que o Felipão tem. Eu acho que esse é que é o grande diferencial dele. Porque se tu for ver o time jogando em si, não foge muito do que o Filipão já tinha feito até no próprio Palmeiras, né, em anos passados. Eu acho que foi mais essa questão da parte defensiva mesmo, que ele ajustou para um time mais pegador, vamos dizer assim, como se diz aqui no Sul, e o restante da parte ofensiva ele utilizou jogadores de alta qualidade que ele possui no grupo, né? Eu acho que isso é isso. Mas a questão é que o Gera tocou aí do grupo ser bem ter muita profundidade, ter várias opções de diferentes formas, possibilita ele estar disputando 3 competições simultâneas, né? Eu acho que é esse que é a minha visão desse Palmeiras aí. Boa. E como você mencionou, o Paulo Turra vem sendo bastante importante mesmo nessa administração do elenco, que não é tão pequeno assim, né? Então, mostra a importância do auxiliar também nesse tipo de cenário. E você, Pedro, o que você está achando do São Paulo brigando com o Palmeiras aí, que pode ser, pelo menos aqui na opinião da maioria, o protagonista? O que você está achando do Palmeiras, se tem pique para se manter no topo, se é o protagonista mesmo? Cara, eu acho que pela questão do elenco, tem grandes condições de brigar até a última rodada pelo título. Eu acho que é muito difícil colocar o Palmeiras num degrau acima pela questão da Libertadores. Por mais que tenha o elenco numeroso, como vocês já citaram, por você ter o foco na Libertadores, você acaba, querendo ou não, inconscientemente desviando a atenção um pouco do campeonato. De repente, uma rodada que o Palmeiras perca alguns pontos e São Paulo e Inter somem, isso aí vai acabar nivelando, entende? Então eu acho que colocar o Palmeiras um pouco à frente, eu entendo quem faz isso, eu entendo os argumentos, mas eu acho meio complicado por essa questão de ter a disputa da Libertadores. E uma coisa que eu acho legal destacar no Felipão, cara, é a gestão dele do elenco, né? Ele é um cara muito respeitado. O Roger, assim, a gente não diz que o trabalho dele deu errado por causa disso, que é muito, muito simplista, mas ele já demonstrou ter alguns problemas de relacionamento, principalmente no Atlético Mineiro.
E o Felipão vem, domina esse elenco, usa alguns mecanismos do Roger, principalmente na pressão, dá a segurança defensiva que o André falou muito bem, e constrói um time vencedor, cara. E que agora tem realmente condições, assim, perdeu na Copa do Brasil por alguns detalhes, que pecou, mas é um time que tem condições de brigar por 2 taças importantes ainda. Boa, boa. E agora mudar, né, um pouco o tópico sobre o Flamengo, cara. O Barbieri, que foi demitido na semana passada, que buscava implantar um tipo de jogo mais posicional, que requer um pouco mais de tempo, e o Eduardo Bandeira de Mello, o presidente do Flamengo, contratou o Dorival, que por mais que não tenha um estilo tão posicional, ele busca o aspecto ofensivo. Então, a gente não pode ser hipócrita também de dizer que mudou tanto o modelo de jogo, mas o que está acontecendo com o Flamengo, André, né, primeiramente, com o Paquetá, que caiu bastante de nível, o Flamengo em geral, você acha que tem chance de título, que tem como brigar, tem elenco, o que você acha, André? Caio, na questão do Flamengo, eu acho importante até falar do Palmeiras, só para dar como base. Não fui favorável para a mudança do Filipão e também não sou favorável também a essa mudança que aconteceu com a saída do Barbieri. Acredito que são 2 modelos do Roger Machado e do Barbieri que demoram mais tempo, e eles não tiveram esse tempo para dar uma sequência maior aos seus times. E eu acho que qualquer mudança nessa etapa do campeonato pode ter um impacto mais para negativo do que positivo. Temos times que estão aí, como Palmeiras, que vive um grande momento, um Internacional bastante sólido, um Grêmio, mesmo atuando com o time reserva em alguns jogos, bastante sólido também. Então, a partir desse momento, mudar de técnico, você corre um grande risco, um grande risco. O retorno do Flamengo não é nada bom para quem quer brigar pelo título. É o 8º colocado nesse retorno, mas se você pega os números gerais desse Flamengo, é um time que está muito próximo da liderança, mas você não vê essa competitividade, um time competitivo com esse poder para conseguir batalhar, por exemplo, tendo uma sequência positiva como teve Palmeiras agora. Ele não tem essa regularidade. E o Dorival, acima de tudo, vai ter que recuperar essa confiança dos atletas, no caso, por exemplo, do Paquetá, para que o time possa conseguir ter essa sequência positiva que, por exemplo, o Palmeiras teve, para conseguir arrancar e ficar próximo dos líderes da competição. Estamos falando de um Flamengo que é 5º colocado, mas tem 49 pontos. O líder Palmeiras tem 53. É uma diferença pequena, mas a gente não vê essa força, por exemplo, no Flamengo de uma sequência de jogos positivos, que ele consiga engatar uma sequência de vitórias. Eu acho que bate muito na questão de também ver um São Paulo que, apesar dos 3 últimos empates, bastante competitivo, um Internacional bastante sólido, o Palmeiras, que a gente falou agora há pouco, um Grêmio que vem de 3 vitórias, e a gente não olha para o Flamengo e vê um time confiante para conseguir isso, vê um Paquetá em queda de rendimento, vem um Vitinho que veio como principal nome, a maior contratação em valores da história do Flamengo, e não conseguiu ainda em rendimento o que se esperava dele por parte da torcida, de todo mundo. Então, acho que nesse momento, não sei se essa mudança também do Dorival é a mesma que aconteceu no Palmeiras, muito pela questão dos momentos que as equipes vivem. O Flamengo, por exemplo, não tem uma Libertadores, não tem Copa do Brasil, é só brasileiro, mas mesmo assim, tendo só esse foco, eu não acredito nesse Flamengo brigando pelo título até o final, cara. Boa, boa. E é bizarro, né? Porque, particularmente, eu vejo o Flamengo com material humano para disputar esse título, para continuar. Só que e depois da Copa, principalmente depois da derrota pelo São Paulo, que foi logo no primeiro jogo, perdeu na época o São Paulo era o segundo e o Flamengo era o primeiro colocado.
Então, perdendo para o São Paulo ali, parece que desmanchou tudo. Eles viraram a chavinha e meio que desandaram, né? E o que você acha, Gira? Eles mudaram a postura depois dessa derrota para o São Paulo? Pós-Copa é outro Flamengo. O Dorival Júnior tem como dar jeito, tem como fazer com que a confiança do time cresça. O que você acha? Bom, como você mesmo disse, cara, o material humano do Flamengo é muito bom mesmo. Acho que tem poucos times mesmo no Brasil com a profundidade, até uma boa profundidade do elenco do Flamengo. Só que eu não tenho a mínima ideia do que aconteceu pós-Copa, porque antes da Copa era um time com volume de jogo muito alto, intenso, Paquetá voando, jogando até numa posição mais atrás, que acabou virando a posição base dele ali, mais como central. Mas as escolhas do Flamengo desde o retorno da Copa foram bem ruins. Eu acho que a saída do Barbieri, como bem disse o André, eu acho que foi péssima para o time, eu acho que foi um erro, porque ele tinha encaixado um esquema bom, uma ideia boa, mas precisava de tempo para ela chegar no seu ápice. Eu acho que o Bandeira de Melo, que é um cara que eu não gosto, assim, eu acho que ele falhou muito. Emitindo o Barbieri, que, assim, só se for um problema com o elenco. Se for um problema em relação à gestão do elenco, sei lá, algum jogador pode ter tido uma conversa com ele, não sei, para trazer o Dorival. Mas, tirando isso, eu não vejo por que ter demitido o Barbieri. Mas é aquela coisa, eu acho que o Flamengo não vai ter o pique para chegar brigando pelo título até o final. Mas a equipe mudou, virou uma equipe previsível, uma equipe que não rende nem metade do que rendia ali no começo, metade do campeonato. Realmente até me decepcionou, porque pegando pelo menos 11 titulares do Flamengo, é uma equipe muito boa, com Diego, com Everton Ribeiro, Paquetá. E falando sobre o Paquetá, eu acho que até mostrou que a equipe depende muito do Paquetá. Ele começou a cair e o time caiu junto. Isso não é nada bom, ainda mais a gente falando de um garoto. Ser tão dependente assim de um garoto não é nada bom. Mas enfim, eu acho que o Flamengo tem que mudar muita coisa. Eu espero que o Dorival traga melhor, até assim, usando o termo, melhore a cabeça dos jogadores. Porque talento o time tem, mas tem que trazer isso a campo imediatamente. Talento tem e tem que recuperar a confiança, né? Como aconteceu com o Palmeiras. Por mais que o time em resultados estivesse bem, parece que não tinha alguma coisa que estava faltando. E foi onde o Felipão conseguiu enxergar isso e fazer com que o time recuperasse a confiança e tá aí disputando o título hoje. E você, Juno, o que você acha do Flamengo? Qual que é o futuro do time na competição? Eu acho que com o Dorival Júnior pode até se manter um pouco do trabalho que o Barbieri vinha fazendo, porque ele é um treinador que gosta muito de um jogo mais propositivo, né? Um jogo alinhado com técnicas ofensivas, mas a questão o pessoal já até bateu bastante em muitos aspectos aí que eu concordo, e essa questão da gestão e do grupo, do planejamento que foi feito para 2018, que me pareceu bem equivocado, visto que o Barbieri, eu não entendi se isso partiu do técnico ou partiu da gestão administrativa do clube de utilizar os jogadores em todas as competições possíveis, sempre com o mesmo time, né? Isso notadamente desgastou fisicamente os jogadores, não só pela sequência, mas também a gente tem que contar o desgaste de temporada, né? Porque já temos aí times que jogam apenas uma competição, porque é o caso, por exemplo, do Inter, que é o time que eu acompanho mais de perto, vem sofrendo bastante com isso, né? Vem sofrendo bastante com o desgaste de temporada, tanto físico quanto mental. Isso é prejudicial para uma equipe que, de repente, não tem uma profundidade tão grande no grupo. O Flamengo até tem jogadores em demasia, mas eu também não vejo assim, jogadores para fazer uma mudança tão drástica dentro de uma partida. Eu acho que com o Dorival, para esse pouco tempo aí, vai se manter ali nesse local onde eles estão no campeonato, no campeonato que resta, que é o Brasileirão, e não vejo mais algum anseio para esse ano para o Flamengo, não. Eu vejo mais para alguma questão para se ajustar para 2019.
O Dorival, ele chega mais ou menos na mesma condição que ele chegou no São Paulo, né? Não na mesma época do ano, mas tendo que arrumar a casinha, né? Como a gente costuma dizer, se ele continuar no ano que vem, montar o planejamento, participar de pré-temporada e todos esses aspectos que ligam o início do ano. Então tem que ver como que ele vai se portar diante disso. E Vamos ver se ele encontra um Hernanes aí no Flamengo agora, nesses jogos, né? exatamente, exatamente. E Pedro, o que você acha? O São Paulo ali no início do pós-Copa foi fundamental para essa virada de chave do Flamengo? O que você acha? Cara, eu acho que não foi nem a derrota pro Paulo, embora fosse um jogo muito importante. Eu acho que tem duas coisas que a gente tem que problematizar quando a gente fala do Flamengo. É a questão da saída do Vinícius Júnior, que é uma coisa que, desde que o Vinícius Júnior estreou no profissional, sabia que ele iria sair. Tá bom que na altura ele não tinha importância que ele teve quando saiu, mas desde o início do ano que ele foi tendo importância, sabia disso. E eu não vejo a diretoria se movimentando, eu não vi a diretoria do Flamengo se movimentando para repor ele, a característica dele. Foram atrás do Vitinho, que é um cara que não tem quase nada a ver com ele, agrega coisas diferentes, entendeu? E o Barbieri teve que meio mexer um pouco no sistema dele para encaixar o Vitinho e potencializar ele, porque é a maior contratação da história do clube e você não vai fazer o seu time girar em dele, isso acaba sendo meio incoerente. Eu acho que outra questão é do calendário, né? O Flamengo tinha 3 competições e era cobrado de chegar longe. E o Barbieri foi repetindo o time, jogando, e fica complicado, né? Quando você exige esse nível de jogo segunda, domingo, quarta-feira, os jogadores vão cansando e o nível do jogo só vai diminuindo. Então acho que quando a gente fala disso, a gente tem que lembrar desses dois fatores principais. Quanto ao Dorival, eu acho que é um cara que pode dar certo. Como o Juno falou, ele tem as características mais propositivas, ele gosta do profissional. Acho que ele tem o material humano do Flamengo é muito bom e acho que é condizente com o que ele pensa de futebol. E agora ele vai tentar, né, fazer um campeonato aí de manter, reconquistar esse espírito do Flamengo, pelo menos com os flamenguistas conversado, a situação é de muito desânimo. Como o André falou, a distância é muito pequena, mas você não imagina o Flamengo emplacando uma sequência de vitórias e chegando. Eu acho que o emocional desse time, a relação com a torcida, está muito desgastado. O grande desafio do Dorival passa por recuperar o brilho do Flamengo e aí sim, quem sabe, começar a buscar alguma. Boa, boa. E agora mudando a chavinha um pouco mais para baixo da tabela, vamos falar sobre o Ceará, que pegou até que a gente um pouco de calça curta, porque a gente bate um pouco nessa tecla de não trocar de treinador, e é um pouco irônico, porque o Ceará mudou tantas vezes de treinador, meio que caiu naquele golpe do Jorginho, né, que trocou o Ceará pelo Vasco, aí chegou o Lisca, e deu um jeito, aparentemente, no Ceará, pelo menos por enquanto, tá fazendo com que o time recupere confiança, some pontos importantes, vença dentro de casa, enfim, o que você acha disso, André? Olha, o Ceará é um fenômeno da natureza. O Lisca, dá para dizer que é um fenômeno o que ele faz, não só no Ceará. Primeiro, quando você chega num time como o Ceará, na situação que ele estava, já tinha passado diversos técnicos, teve a situação do Jorginho, por muito pouco tempo, e já depois falou que tinha problemas pessoais, já foi pro Vasco. Você tem que chegar no clube pensando primeiro em recuperar os atletas, o mental dos atletas, antes de pensar qualquer coisa referente à parte tática, à parte do jogo. Acho que primeiro você tem que pensar no ser humano que está lá. Era um grupo que estava debilitado, no momento que ninguém acreditava mais neles, e o Lisca tem um poder de grupo muito grande, essa questão de recuperação. No Paraná mesmo, na Série B do ano passado, ele já tinha feito um trabalho bem parecido com esse de recuperação. E
e ele conseguiu de novo executar muito bem no Ceará. Ele conseguiu recuperar, deixar o mental dos atletas bem vitorioso, vamos dizer assim, conseguiu recuperar a alma do Ceará e conseguiu uma arrancada surpreendente nesse retorno. O Ceará é o quinto colocado nesse retorno, em 8 jogos, 4 vitórias, 2 empates e só 2 derrotas, sendo que venceu contra um Flamengo lá no Maracanã. Agora essa última vitória também importantíssima contra o adversário direto, mas é esse jogo que envolve muito mais a parte mental, principalmente quando você começa perdendo um jogo que você pode sair do G4 e consegue uma virada dentro de casa, depois de tantas rodadas sair do Z4, agora eu acho que começa um campeonato diferente, mas não diferente em questão de pensar, por exemplo, numa vaga para a Sul-Americana. Digo diferente, tira um peso um pouco tira um peso que estava carregando há bastante rodadas, e agora ele fica um pouco mais leve ainda para quem sabe conseguir ficar fora desse Z4 até o final do campeonato e conseguir seu objetivo, que esse ano é não ser rebaixado. Passa muito pela recuperação dos atletas, eu acho, a questão do Lisca, passa muito na questão emocional, claro, esquecendo um pouquinho o personagem, também pensando nele, o que ele faz em campo, no jogo. É um Ceará que tem uma ideia de jogo bem definida, tem um Arthur vivendo um grande momento, o Everson, o goleiro, também passando por um momento mágico, é um grande goleiro que está sendo revelado aí do futebol brasileiro. Então acho que passa muito pela questão emocional e, claro, do jogo, esquecendo um pouquinho a questão do Lisca doido, Caio. Boa, boa. Como você falou, é importante também, além de recuperar o mental, é importante contar com a sorte, né? A gente pode dizer assim, porque da fase pessoal de cada um. O Everson, às vezes, é muito, muito relativo você fazer o trabalho ali entre os 10 de linha e não ter um goleiro ali para ajudar quando a bola passar, né, deles. E só que não acontece com o Ceará, porque com o Everson ali, no momento em que ele vive, é praticamente difícil de fazer gol nele. Então, sem contar, né, como o time joga compacto, enfim, é muito importante todos esses aspectos. E, Geira, você que acompanha mais de perto aí, você faz a cobertura do Fortaleza, mas está pertinho aí do Ceará, o que você vê do trabalho do Lisca? Acha que o time pode se manter fora das zonas de rebaixamento? O que você acha? Cara, eu não sei explicar. Eu não sei explicar o que o Lisca faz com o Ceará. Porque, assim, sinceramente, eu não sou um dos maiores adeptos da filosofia do Lisca. Nunca fui de gostar muito. Eu acho que ele sempre foi trazido, sempre foi levado aos times para ajudar em situações emergenciais, de contra rebaixamento, que seja. Tanto que salvou o Ceará de uma Série C há poucos anos atrás. Mas o trabalho dele é impressionante, cara. Além dele conseguir recuperar o mental dos jogadores, como disse o André, ele também trouxe uma ideia de jogo em que os jogadores conseguiram se encaixar perfeitamente. O elenco do Ceará é bem raso. Qualquer peça ali que sai do time titular complica bastante o time. Não tem muitas peças de recomposição muito boas ali, mas a equipe vem jogando muito bem, vem jogando no seu limite, uma equipe bem compactada, que consegue jogar no erro do adversário, consegue sair em velocidade. Enfim, é uma equipe que me surpreendeu bastante. O Lisca tá me, como é que eu posso dizer, tá me falando o contrário, por assim dizer. Ele tá me surpreendendo bastante. Eu acho que o Ceará vai conseguir sair dessa situação sim. Hoje, para mim, o Ceará não vai cair. O Ceará, se continuar, o que eu acho que vai continuar, pela fase que está, pela confiança que ele trouxe, o Lisca, eu acho que o Ceará não cai. Além disso, querendo ou não, tem equipes bem piores que o Ceará. Então, se eu falasse isso no começo do campeonato, provavelmente iriam me xingar, mas tem equipes piores que o Ceará, então eu acho que o Ceará não vai cair, porque também tem um técnico que trouxe uma cara nova ao time e eles estão demonstrando o potencial que tem, mesmo não sendo um potencial gigante. E você, Juno, o que você acha do time do Lisca?
Saiu do hospício, tem que receitar. Não, cara, o pessoal já falou bastante. Muito bom, muito bom. O pessoal já falou bastante, né? Eu prefiro, vou falar sobre o Lisca, sobre como eu via ele aqui no Sul, né? Que ele é um treinador que teve muito aqui na base do Internacional. E, cara, ele sempre demonstrou essa questão de ser um treinador altamente tático e gostar de jogadores diferenciados, né? Ele que lançou muitos jogadores consagrados do Inter, o Rafael Sobis, Nilmar, o Luiz Adriano, se não me engano, todos esses jogadores aí recentes aí que tiveram sucesso no Inter, o Pato, todos eles passaram na mão dele, né? Ele colheu bastante fruto do Tite quando ele esteve aqui, colheu bastante também do Mano Menezes, são dois assim técnicos que trabalharam juntos na base aqui do Inter. E infelizmente o Lisca, ele tem essa questão folclórica dele, né? Muito por ele ser um cara bem, assim, como outra expressão aqui do Sul, tá, faca na bota, que seria um cara faca na bota, um cara explosivo, muito explosivo. E acho que é isso que faz dele ele ter essa dificuldade de demonstrar muitas vezes trabalho de longo prazo, né? E ficar marcado por ser um cara que ele é um bombeiro, vamos dizer assim, né? Mas ele sempre demonstrou essa parte tática de entender o jogo, durante o jogo ele sentir como é que a sua equipe está jogando, sentir como o adversário está jogando e fazer modificações para tentar sempre buscar a vitória, né? E isso eu acho que é uma das características mais importantes dele, é a de modificação do time. Eu lembro que se tu ver as entrevistas dele, vocês verem entrevistas dele, vê que ele é muito lúcido no que ele fala, e claramente o que ele fala foi o que aconteceu no jogo. Ele entende que muitas vezes ele mudou um jogador de posicionamento para tentar neutralizar alguma jogada do adversário ou tentar contragolpear aquela jogada que o adversário está fazendo contra o seu time. Eu acho que essa é uma das principais características dele. E eu só tenho, vamos dizer assim, felicidade em ver o Lisca fazendo um bom trabalho na Série A, porque é um treinador um modelo de jogo que muitas vezes eu gosto de ver. Boa, eu gosto bastante do Lisca também. Como o Brasil é também um país de muito folclore, né, de muito jargão. Isso. E a gente enfatiza muito o apelido dos jogadores e técnicos, incluindo o Lisca. Só que, cara, eu gosto bastante do trabalho dele. Acho que ele é muito capacitado, seja para comandar um time de menor expressão, com todo respeito, claro, como o Inter, por exemplo, na época que ele treinou o Inter agora para se livrar do rebaixamento, acho que ele teve muito pouco tempo, foi um pouco até injusto, né, tendo que livrar um time desse calibre do rebaixamento, mas acho que com o tempo, apostando mais no trabalho dele, eu acho que dá para colher uns frutos. E sim, tem só uma outra questão que eu lembrei. Tem até uma entrevista dele, eu acho que foi numa rádio aqui do Sul, em que ele falou do momento do Inter e ele, num pouco tempo que ele teve, ele conseguiu até recuperar alguns jogadores. Se eu citar o caso do Valdívia, se vocês vão lembrar daquele jogo contra o Cruzeiro, que o Valdívia recebe a bola sozinho, corre em direção ao gol e faz o gol dando a vitória para o Inter de 1-0 contra o Cruzeiro aqui no Beira-Rio, e que dando ainda uma sobrevida do Inter poder brigar para tentar escapar do rebaixamento no último jogo. E ele falou disso, que ele chegou aqui, o Valdívia estava muito abatido, ele conversou com ele, foi conversando com ele ao longo da semana, de 2-3 semanas, conseguiu motivar esse jogador para ele poder jogar esse jogo e desempenhar o jogo que ele fez. O Lisca, ele é muito bom nesse trabalho pessoal com o jogador. E, Pedro, o que você acha do Lisca? Acha que tem como permanecer na Série A, até podendo enfrentar quem sabe, o Fortaleza ano que vem, esse clássico do Nordeste aí? O que você acha? Cara, eu acho que o Ceará não cai não, meu. Pela campanha que tem feito, pelo momento que vive, acho muito difícil de cair. Só se emplacar uma sequência de derrota muito, muito grande. Pô, o ano que vem é legal, né? A gente tem um Ceará Fortaleza, Rogério Ceni e Lisca, se o Ceni ficar no Ceará, né? Um jogo bem interessante. Cara, sobre o Lisca, o jogo que eu acompanhei mais de perto foi quando o São Paulo recebeu o Ceará no Morumbi. E eu fiquei, assim,
espantado até com a partida que fez o Edinho, fechando o funil, cara. Como o Ceará se defendia bem, negando espaço. E o que o Júnior falou da leitura de jogo do Lisca, aconteceu o São Paulo nesse jogo entrou buscando desequilibrar muito pelo lado e até os 20 minutos conseguia fazer isso, principalmente com o Rojas. E se eu não me engano foi 20 minutos, é uma chance que o Everton faz uma baita defesa e aí tem o escanteio, você vê o Lisca auxiliando os caras e a partir disso, toda vez que a bola caía nos pontos de São Paulo, você tinha uma marcação dobrada. Eu fiquei espantado com isso, cara. E o São Paulo não conseguiu criar o resto do jogo. Chegou ao gol numa jogada individual do Reinaldo no final, mas quando tinha meio que arrancado de tudo e ido pra marra, né? Buscar o resultado na marra. E eu gostaria, assim, não tenho acompanhado muito tanto quanto eu gostaria o Lisca, mas pelo pouco que eu vi, parece ser um treinador que você conseguir tirar esse personagem que ele tem do Lisca doido, você vai ver que ele é um cara muito competente, um cara que tem muito conhecimento, muita coisa para agregar pro futebol brasileiro. Boa, boa, concordo com o seu ponto. E mais uma vez, mudando o tópico, vamos falar desse aspecto importante também, que é o São Paulo, mas o impacto que o Everton, a saída do Everton causou, essa lesão que ele teve. E particularmente, eu acho que foi assim, um aspecto capital pro time, pro Diego Aguirre, porque o Aguirre que no início, na chegada, quando ele chegou no São Paulo, ele buscou fechar o time, ser totalmente reativo e trabalhar em cima disso, até porque, como ela é um início de trabalho, o time os adversários não conheciam muito bem o modelo de jogo de São Paulo. E até conhecer os contragolpes, o jogo de transições do Aguirre, demorou um pouco, até que, né, o time chegou à liderança do campeonato. E depois, os adversários buscando se fechar mais, já conhecendo o time, o Aguirre teve que mudar o estilo de jogo dele, tanto é que mudou. A saída de bola, que começou a sair com 3 jogadores, com o Jusilei entre os 2 zagueiros, os 2 laterais atacando por dentro, principalmente agora com o Bruno Pérez, que costuma descer bastante e atacar por dentro. E o Everton era um desses jogadores-chave que dava amplitude e era importantíssimo nesse jogo de transição. E com a saída dele, não tendo um elenco tão grande como dos seus adversários principais, como o Palmeiras, e até o Inter, que tem mais opção ofensiva que o São Paulo, o São Paulo viu, o Diego Aguirre viu que tinha Reinaldo, improvisado, Everton Felipe, que tinha acabado de chegar e ainda não ajudou tanto, e colocar meio que jogar no fogo os atletas de base, né, que no caso são o Elinho e o Antony, que é meio que uma incógnita. E para mim foi essencial essa queda de rendimento por conta do Everton. E o que você acha, André? Foi importante? Tem outros pontos a queda de São Paulo? Qual que é a sua opinião? Bom, como você mesmo falou, Caio, falou tudo praticamente. O Aguirre, quando ele chegou, ele quis montar um time reativo e ele escolheu pilares, jogadores chaves para esse time. E o Everton, com certeza, foi e é um desses jogadores no São Paulo. Um jogador agudo, de quebrar linhas, de muita velocidade, muita qualidade técnica, principalmente no 1 contra 1. E quando você tem um jogo reativo e você tem um jogador como o Everton em seu elenco, ele se torna fundamental, principalmente quando você aposta numa transição ofensiva muito forte. É importante, claro, ter jogador como o Nenê, com passe diferenciado, um jogador como o Diego Souza, mas o Everton, um jogador não só no elenco do São Paulo, mas pegando times do Brasil aí no geral, é difícil achar um jogador com as características do Everton e que se tem um time titular. Então o São Paulo perdeu um dos seus pilares e isso, claro, influencia não só, como você disse, na questão do jogo, mas também influencia em tudo, na questão como você vai
se defender também, não tendo um jogador como o Everton, que é um jogador que também volta muito para marcar, é um jogador que você pode contar com ele para fazer esse papel defensivo também, como no momento de transição, é aquele atleta que você pode também deixar mais solto, porque você sabe que é um jogador que ataca muito bem o espaço. Então acho que passa muito pela questão do Everton, esse momento, podemos dizer assim, que teve alguns tropeços, né, o São Paulo, esse jogo contra o Botafogo, teve um empate contra o América, então o Aguirre teve que buscar adaptações para o seu modelo, principalmente por isso. Também acredito, não sei se você concorda, que foi um pouco precipitada a volta do Everton, creio eu que mesmo sendo um jogador de fundamental importância, não era ainda o momento certo dele voltar, tanto que ele ficou mais um tempo fora. Então acredito que, não sei se como que está a recuperação dele, se vai estar 100% para o clássico Choque Rei. Eu acho que não é o momento do São Paulo se arriscar com o Everton, um jogador que puder, se for melhor segurar mais uma semana, eu acho importante, porque nessa reta final vai ser de extrema importância para, quem sabe, uma arrancada do São Paulo, Caio. Boa. O que parece, ele tá recuperado. Eu compactuo com a sua opinião de que soltá-lo ali contra o Santos não foi uma boa opção, até porque acho que era uma lesão que se recupera em 15 dias, ele tinha se recuperado em uma semana e voltou pro clássico contra o Santos, então onde ele sentiu. Só que agora, acho que ele ficou fora de 2 jogos e treinando e se recuperando, parece que agora ele já tá treinando em campo e já tá pronto para enfrentar o Palmeiras. Então, que seja assim, pelo bem do campeonato, né? Para ver se o São Paulo volta a entrar no seu modelo de jogo mesmo, pretende, e vamos ver o que vai dar. E você, Gira, o que você acha? Eu acho que o André e você mesmo, cara, já falaram tudo, mas o Everton, eu gosto do Everton porque ele é um jogador muito inteligente e ele, para mim, como até o André falou dos pilares, eu acho que ele é o grande pilar, a grande escapatória desse esquema de jogo transicional, do Aguirre, jogo reativo e tudo mais. E uma coisa que eu sinto falta no São Paulo é das associações que ele fazia com o Reinaldo. Eu gosto muito de ver o Everton jogando com o Reinaldo. Eu acho que é uma dupla muito inteligente, muito boa para se jogar junta. Primeiro porque eu gosto muito do Reinaldo, que ele é um cara que dá muita profundidade e tudo mais, bate muito na bola, cruza, é um cara que eu gosto bastante. E o Everton tinha esse porto seguro, por assim dizer, jogando com ele. Acho que até o Nenê também sente falta do Everton, da importância do Everton nesse jogo reativo, por dar muita amplitude e tudo mais. Então eu acho que o Everton é um cara essencial nesse time do Aguirre. Não acho que só ele tenha feito com que o São Paulo caísse de rendimento. Eu acho que o São Paulo ainda tem algumas coisas para melhorar, tem alguns errozinhos até defensivamente ali, toma gol meio bobos, às vezes não protege tão bem a área quanto deveria, mas de um modo geral, o Everton é quem faz realmente mais falta no time do São Paulo. Mas vamos esperar, já que você mesmo, cara, disse que ele está voltando, é muito bom isso para o campeonato, para o São Paulo, e ele com certeza vai ser uma adição espetacular para o time do Aguirre. Boa. E qual a sua opinião, Juno? O pessoal já acho que falou tudo aí, né? O Everton é um jogador imprescindível pro modelo do Aguirre. Eu lembro também, ele me lembra bastante os jogadores que quando o Aguirre passou pelo Inter, que ele jogava também com o Valdívia e o Sacha fazendo muito essa recomposição. Principalmente o Valdívia fazia muito essa função que o Everton desempenha hoje em São Paulo, que é de fazer a recomposição. Muitas vezes ele até ficar como sobra ali, né, como escape para fazer um contra-ataque mais rápido, mais veloz. E ele é um jogador, como todos falaram, é um pilar ofensivo, um pilar da equipe muito importante e para o retorno da equipe para tentar brigar e melhor, mais uma vez pelo título vai ser importantíssimo. Eu acho que não tem muito o que falar aí sobre isso. Boa. E a opinião do Pedro, né? Que ele que cobra o São Paulo pelo MW, que ele tá do assunto, mais acostumado com
com o estilo de jogo, enfim. O que você acha, Pedro? Cara, eu acho que a lesão do Everton, ela é muito mais um agravante do que o problema principal. Se você for pegar, o São Paulo já vinha derrapando antes da lesão do Everton, e a questão é o que você colocou bem. Jogava antes no ativo e as equipes permitiam isso. Na medida que foi evoluindo, foi subindo na tabela, chegando à liderança, todo mundo percebeu, olha, a gente não pode atacar o São Paulo, senão eles vão matar o contra-ataque. E começaram a colocar o São Paulo numa situação de ter que propor o jogo que não é nem um pouco confortável pro elenco. E aí, nisso, o Aguirre já estava numa situação difícil. Ele precisava se reinventar o time dele para jogar com a posse que o contexto estava pedindo para ele. E aí ele perde o Everton, que, como todo mundo falou, é um jogador fundamental no São Paulo. E não tem reposição parecida com. Como se você for pegar o Everton Felipe, é um jogador muito pouco intenso. Defensivamente agrega muito pouco, ofensivamente é um outro cara. Ele não ataca o corredor, ele joga mais partindo para cadencia um pouco mais. Você tem o Liseiro, que ele tentou usar, mas é outro cara que porta direto para o meio, não ataca o corredor. O Reinaldo seria o mais próximo que a gente tem, né? Característica do Everton, que ataca o corredor, tem velocidade. Mas o Reinaldo, ele não tem ali, defensivamente, eu acho que por uma de entrosamento com o Hudson. O Hudson é muito importante para pressão, né? Ele por muitas vezes abandona a linha, aí pressiona de bola, e o Everton fazia muita cobertura quando ele fazia o movimento. O Reinaldo ainda parece não ter esse entrosamento. E ofensivamente, eu gosto vindo de trás e percebo que ele rende muito. Ele é um lateral que ataca muito o corredor, e quando ele recebe essa bola mais sendo marcado com menos espaço, ele não consegue acelerar o jogo. Ele não tem esse drible curto para fugir da marcação e aí acelerar. Ele precisa vir com a bola. O Aguirre estava numa situação muito complicada. O Caio, até os garotos da base, tem também o Caio. Por ver que poderia substituir bem o Everton. É complicado. E agora vamos ver como deve voltar o Everton do Palmeiras, né? Disse que ele recuperou, não sabe como vai voltar o ritmo dele, realmente recuperou totalmente. E caso ele não consiga contar com o Everton, não necessariamente daquele nível muito alto, no nível decente que o time precisa muito dele, o Aguirre vai ter que repensar um pouco o jogo do São Paulo para buscar a briga pelo título. Tem 2 confrontos diretos agora nos fundamentais para definir. O São Paulo vai ter que brigar pelo título até o fim. Boa. Eu acho que contra o Palmeiras, acho que é o jogo mais capital, assim, para o Everton. Tem que ter. Se ele não tiver em condições, o Aguirre tem que ver alguma coisa para mudar o estilo, a forma que administra a posse, porque contra o Botafogo foi lamentável o estilo que o São Paulo propôs de uma posse de bola. Foi até um pouco mais posicional, de guardar posição e rodar a bola. Só que, como não é o estilo do São Paulo, ficou um pouco moroso, né? São Paulo não buscou, ainda mais sem o Nenê, que é na verdade, com o Nenê, só que ele não tendo um passe assim mais de profundidade, de ruptura, ficou complicado. Tanto é que a gente viu que o São Paulo foi péssimo contra o Botafogo. Não fosse pelo gol ali que o Diego Souza errou, as outras chances mal seriam comentadas. Mas, para encerrar esse podcast que está de alto nível, diga-se de passagem, vamos terminar com outra sensação que também trocou de treinador, precisou trocar de treinador, que é o Atlético Paranaense. Tava com o Fernando Diniz, que foi demitido, deixando o time na zona de rebaixamento. Entrou o Thiago Nunes, que eu já conhecia um pouco do trabalho dele, até mesmo pela análise que o André tinha feito no MW.
logo quando ele começou a trajetória dele pelo time. E gostei, tô gostando agora com o time em campo, tá? Mesmo quando perde, eu não gosto de usar essa frase, mas enfim, vem de cara a derrota, tá jogando bem, tem boas ideias, enfim. Você que cobre o Atlético Paranaense no MW, André, um dos times, né? O que você acha? O que você tá achando sobre o time, o futuro do time no campeonato? Tem coisa para brigar ainda? O que você acha? Qual que é a sua opinião? Bom, Caio, primeiramente, eu até brinco que se a torcida do Atlético me escuta falando isso, vai me bater. Mas esse time do Thiago Nunes, primeiro, tem muito ainda do Fernando Diniz. Eu explico por quê. É um time de jogo de posição e que a primeira atitude desse time do Thiago Nunes, o mérito dele nesse Atlético, foi pegar uma base que o Fernando Diniz deixou e trazer uma equipe mais equilibrada quando se defende e também quando ataca. E ele fez isso de uma forma perfeita, muito boa mesmo, e vem fazendo isso. É um time que conseguiu encontrar o equilíbrio, principalmente defensivo, se defende diferente do que era com o Diniz, que era com uma primeira linha de 5, agora se defende com uma linha de 4 no 4-4-2, e ele não corre tantos riscos quando ataca. Sua transição ofensiva tem uma transição bastante forte, mas ele também não depende só de um jogo de transição, de um jogo mais vertical. Ele também consegue ter um jogo mais com a bola, com mais tranquilidade de temporizar e controlar a bola e fazer essas giradas, essas inversões de jogo muito bem, como fez até no clássico contra o Paraná, essas inversões, e também um jogo mais direto, mais vertical. Eu acho que o grande mérito do Thiago Nunes nesse trabalho está em encontrar o equilíbrio nesse time do Atlético. Isso também passa muito pela questão dos jogadores. Ele manteve, né, no Atlético uma saída de 3 com um volante entre os zagueiros, os laterais trazendo amplitude, fazendo bastante essa troca de posição entre os extremos e os laterais para dar amplitude. E também isso passou muito também pela fase dos jogadores. Temos um Pablo, um atacante aí que vem brigando pela artilharia do campeonato, vem num momento mágico. Temos um Rafael Veiga, que vem fazendo uma bela competição, está emprestado do Palmeiras, está emprestado ao Atlético. É um jogador que se posiciona muito bem na fase de construção da jogada, ele participa bastante, mas ele também ele constrói e já parte para a parte ali na entrelinhas do adversário para decidir, para definir, aparecer como uma surpresa para sempre definir um lance. E é um jogador que está numa fase fundamental. Para se ter ideia, nesses últimos 2 meses, o Pablo e o Rafael Veiga participaram de 75% dos gols do Atlético. Então isso passa muito por eles. E também pelos volantes do Atlético. Temos um Bruno Guimarães com uma qualidade de passe, de inversão de bola muito grande. É um jogador aí, uma jovem revelação aí do futebol brasileiro. Tem o Wellington, que veio do Vasco e está sendo muito importante, vem fazendo grandes jogos mesmo, mesmo que no Vasco não tenha apresentado um bom futebol, aqui no Atlético ele vem se adaptando, sendo muito importante na questão do perde-pressiona, na transição defensiva e também nesse passe para a transição ofensiva, para o jogo mais vertical. E tem na lateral uma jovem promessa, na lateral esquerda, Renan Lodge, de uma qualidade de atacar o espaço, uma qualidade técnica muito grande. Então acho que passa muito pela questão de ter encontrado equilíbrio nesse time, tanto na hora de se defender quanto atacar, e também em alguns jogadores tem entendido melhor essa filosofia de jogo do Thiago Nunes. Isso passa muito pelo Veiga, que mudou de posicionamento, o Pablo, que vem vivendo um grande momento, e também o aproveitamento do Renan Lodge e o Bruno Guimarães nesse time. Boa! E Geira, Juno, Pedro, quero ver vocês darem a opinião de vocês aí depois dessa aula do André, que manja muito e provou isso agora. O que você acha, Geira? Cara, eu juro que eu não tenho mais o que falar depois do que o André disse, de verdade. Mas é verdade que o Atlético Paranaense do Thiago Nunes empolga bastante, principalmente eu gosto muito do time jogando fora de casa.
Os jogos que eu acompanhei do Atlético na Sul-Americana foram algo absurdo. O time sabe se comportar de uma maneira incrível fora de casa, incrível. É uma equipe muito intensa, que circula muito bem quando tem a posse. Também eu gosto muito do jogo posicional. Não tem muito o que falar, porque o André já destrinchou tudo aí, eu prefiro não repetir. Mas a fase dos jogadores também é impressionante. O Rafael Veiga vem sendo, para mim, o melhor jogador dessa equipe, organizando, atacando, driblando, o que seja. É um jogador muito bom que, com certeza, o Palmeiras deve aproveitar bastante. O Pablo, usando, desculpa usar o termo, mas fedendo a gol, faz gol todo jogo, conseguiu recuperar, por que parece, o Marcelo Cirino, que é um cara que eu sempre gostei, não entendo e também fico triste por não ter dado certo no Flamengo, mas é um cara forte, rápido, gosta do um contra um, é vertical, é um cara que me agrada bastante, e também conseguiu achar o equilíbrio que o Fernando Diniz não conseguiu. A equipe ataca muito bem, claro, isso já ficou claro, mas também defende de maneira bem compactada e tudo mais. Bom, é isso que eu ia falar, porque eu acho que o André já falou tudo. Boa sorte ao Júnior e ao Pedro. E aí, Júnior, o que você tem para falar? Por essa aula de furacãonismo, nunismo, não sei como é que se chama aí, André. Eu fico, cara, não tenho muito o que dizer. Eu vou até falar dos jogadores que eu destaco esse Atlético Paranaense, que desde o começo do campeonato, desde que eu vi o jogo, eu fui até na Grêmio ali, ver entre Atlético Paranaense e Grêmio, e três jogadores que me chamaram a atenção naquela partida, tá? Que foi o Nicão, o Pablo e o Bruno Guimarães. O Bruno Guimarães estava no banco e o Grêmio estava fazendo muita pressão ali na saída de bola do Atlético. E quando o Bruno Guimarães entrou, cara, ele parece que ele abriu um mar ali na pressão do Grêmio, que ele recebia a bola, ele saía da pressão, girava, encontrava o companheiro no lado oposto. Cara, me impressionou esse jogador aí. Eu desde que desse jogo eu comecei a olhar ele com outros olhos, assim. E o Pablo, cara, a gente não tem muito o que dizer, né? O cara que teve no Real Madrid, ele tirou muito dessa fonte do jogo do espanhol, hein? E ele é um centroavante totalmente diferenciado, que ele sabe se associar bastante, ele sai da área, ele joga dentro da área, ele é muito versátil, né? E tá como disse o Gera aí, ele fede a gol, né, cara? E o Nicão é um jogador que eu gosto bastante, assim, um jogador forte, rápido, ele faz bem ali aquele corredor, e desde o Ceará eu gosto de ver algumas partidas dele, embora ele pareça estar às vezes acima do peso, mas ele me demonstra assim, um jogador bem um pouco diferenciado, assim, que eu destaco desse time do Atlético. Eu vou ficar por aí, porque o André já falou tudo que era possível de compreensão. Baita. E você, Pedro? Pô, tinha que ter colocado o André por último, cara. Mas vamos lá. Como o Júnior falou, né? Vou ficar por aí de destacar alguns jogadores que eu acho interessante. Né? Como vocês falaram do Pablo, eu acho que é um cara que tem um nível muito bom, acima da média do futebol brasileiro, pode acrescentar, assim, não diria em todas, mas em muitas equipes poderia acrescentar. E um cara que eu acho muito, muito legal, eu gosto muito de ver jogando, é o Rafael Veiga, que foi pro Palmeiras. Eu tinha um hype, uma expectativa muito grande em cima dele. Ele quase não foi usado, quase não teve chance. E aí volta pro Atlético recebendo. Com o Diniz não tinha tanto, mas começa a ter minutos, começa a fazer gols, começa a dar assistências. É um talento que eu gosto muito de ver. E um cara que eu acho que tem tudo para crescer e acabar chegando na Europa. E como o André falou, só comentar, né? A questão de ter um pouco do Diniz ainda. Eu pelo que assisti, eu senti isso. A ideia, assim, ainda tá presente ali da manutenção da posse, fazer um jogo mais posicional. E eu acho legal, às vezes, você falou, né, que
a troca de técnico que dá certo, a gente fica até meio sem graça, né? Que a gente é contra essa bandeira, mas eu acho que existem casos. Às vezes a troca do Diniz, ele tinha uma ideia muito boa, mas ele era extremamente, como posso dizer, ele era muito focado, muito apegado naquela ideia, sabe? Ele não se permitia fazer adaptações ao contexto. Essa é a impressão que eu vejo que foi isso que derrubou ele. Ele queria implementar uma ideia e ele não fez adaptações ao contexto dele. E aí você chega um cara de fora que viu tudo isso, que faz as adaptações certas e isso acaba funcionando. Eu acho que é até um debate muito legal, quem sabe a gente pode falar num próximo amplo disso, de continuidade de trabalho, e o Nunes foi muito bem nesse. Boa. Como você falou, cabe debate, né? É um assunto muito, muito amplo, com várias ideias, várias vertentes. Eu, particularmente, não concordo, por exemplo, com a demissão do Roger, do Barbieri, mas também tem que assumir que é necessário se adaptar ao material que tem em mãos. É importante a ideologia, o modelo de jogo, tudo mais. Mas também você tem que saber com quem você trabalha, com saber se adaptar ao dia a dia, e Barbieri, por exemplo, não soube fazer isso. Né? A gente vê com o Vitinho, enfim, tem que se adaptar. O Fernando Diniz não soube, o Barbieri em certos momentos também não, mas isso é assunto para outro podcast, porque esse aqui tá acabando. Rendeu. A gente falou sobre sensações do campeonato, a briga pelo título, e ainda sobrou bastante tema interessante, sobrar bastante opinião ainda pra gente dar, que vocês verão ainda nas análises aí semanais, diárias, sobre os times que participam do campeonato. Mas por hoje é só. Agradeço ao André. André, pode divulgar aí seu trabalho, por onde, quando o pessoal quer falar com você, por onde que entra em contato. E valeu, agradeço pela participação aí, tamo junto. Valeu, Caio, eu que agradeço aí pela oportunidade de estar participando com vocês, batendo esse papo bem bacana. Pode acompanhar meu trabalho lá no MW Futebol. Eu trago sempre informações do Curitiba na Série B, do Paraná na Série A e também do Atlético. E também, se você quiser bater um papo, tirar alguma dúvida, é só me procurar lá no Twitter por André_FRHSE. Abração. Valeu. E você, Gera, o pessoal que quiser acompanhar seu trabalho, falar com você, como é que faz? Eu agradeço, né? Primeiramente, agradeço pela participação aí, pelo debate, sempre importante suas opiniões. E aí, fala aí. Eu que agradeço, desde já, todo mundo, André, Caio, Júnior, Pedro. Quem quiser me acompanhar, eu estou falando sobre Fortaleza no MW Futebol. Em breve, quem sabe a gente fala um pouquinho sobre o Lisca Doido também. No Twitter, quem também quiser bater um papo sobre futebol internacional, basquete, o que seja, futebol nacional também, @gerinhalobo_ lá no Twitter. E por fim, no Medium também, às vezes eu falo algumas besteiras lá, @gerinhalobo lá no Medium, quem quiser seguir, ver os textos, é nóis. Um abraço a todos. E aí, você, Juno, valeu primeiramente, agradeço pela participação, sempre importante debater aí. E o pessoal que quiser te achar, encontrar seu trabalho, como é que faz? Bom, lá no MW eu estou escrevendo pro Inter, né? Todo mundo já me acompanha aí. Se quiser bater uma conversa, falar de alguma coisa comigo, futebol principalmente, e também basquete, que eu também uma das minhas paixões aí, @Juno Martins no Twitter. Só conferir lá. E obrigado a todo mundo e todo o pessoal que participou do debate. Cara, debate alto nível hoje aqui. E só tenho a agradecer pela participação. Boa, foi fera mesmo. E Pedro, agradeço pela participação aí, pelas opiniões sobre São Paulo, sobre Palmeiras, Atlético, enfim, as opiniões gerais. E quem quiser te acompanhar, como é que faz? Valeu, Caio, valeu todo o pessoal, pô, muito legal o programa, de alto nível, como disseram. Quem quiser me acompanhar, eu tô no Twitter como @Pedro17Galante. Tô toda semana escrevendo São Paulo no MW. De vez em quando escrevo
esporádico, um texto ali, outro aqui, de tática em geral. E no Twitter eu falo um pouco de tudo aí, quem quiser chegar lá, trocar uma ideia. Estamos abertos. Valeu, pessoal. Um abraço. Baita programa. Valeu. E por último, né, me despedir também. Quem quiser me acompanhar aí no Twitter é @CaioAives, com I, no lugar do L. No MW, que eu cubro Real Madrid também. No Twitter falo sobre futebol nacional, internacional, basquete, futebol americano, o que der na telha aí. Então, também tem um texto sobre o Sassuolo que eu fiz nessa última semana. Então, podem acompanhar aí o www.futebol.com.br para ver as análises gerais do futebol mundial. E agradeço pela participação de cada um, por cada um que escutou. E esse foi o Aprendendo Juntos, o podcast do MW Futebol. Então, agradeço e até a próxima. Valeu, galera.